Ele tem 4 décadas e 2 anos e domina as tardes no Tarde Mais 95, das 16 às 18 horas pela Rádio 95 FM em Natal. Natalense de talento para o rádio e para a publicidade, executa e interpreta e faz acontecer em mensagens publicitárias de áudios. Vamos conhecer mais um pouco sobre Cassiano Lima, também é comediante, locutor da FM. Gostou da minha pose? Gostou? Estava aqui só. Vamos procurar fazer séria a entrevista para sermos rápidos. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Cassiano, primeiro é um prazer, obrigado pela sua atenção. Eu sei que o horário é corrido, a gente tem um tempo aqui fracionado também. Nos nossos bastidores aqui, antes de chegar aqui, eu me enganei onde era a emissora e acabei tendo mais turbulências. É aquele acidente de percurso, né? Mas chegou aqui até. Vamos lá, querido. A primeira pergunta é a seguinte: o que você pensava, né, em ser quando criança? Locutor? Né? E como surgiu a sua experiência na área? Como foi? Primeiramente, se pensava em ser locutor na vida. Se não pensava, como surgiu esse pensamento e como se tornou? Como foi tudo isso? Esse combo? Bom, na verdade, quando eu era criança eu pensava em trabalhar com eletrônica, né? Eu sempre gostei de eletrônica, sempre gostei de mexer com eletrônica, essa coisa toda. E a partir daí que eu comecei a me interessar pelo mundo da música, né? Vendo apresentação de DJs na televisão, acho que na época o DJ Malboro fazia muito sucesso nos programas da Xuxa, não lembro bem o nome, e eu fiquei muito fascinado. O Malboro é uma referência, né? Referência, e aí eu fiquei muito fascinado pelo mundo da música eletrônica, né? O funk na época fazia muito sucesso. E na época era um funk até, digamos assim, mais saudável, né? As letras eram mais bem trabalhadas, não eram tão vulgares, né? Tinha um apelo mais da questão social, né? Eu acho que na época o funk ele era mais isso. Tinha um pouco de sátira, mas não era tão picante como tem hoje em dia. Hoje está tudo solto. Hoje não tem mais censura, não tem mais nada, né? Uhum. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar mais pela questão da música, né? Então vamos lá, você tinha que idade quando queria ser o que em eletrônica? Eu tinha na faixa de, acho que 14 anos de idade. No ginásio, né? Nessa época eu estava morando em Campos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Você é carioca? Não, eu sou natalense, mas me mudei pra lá, acho que eu tinha uns 10 anos, morei uns 6 anos, eu acho, em Campos Goytacazes, no Rio. Pegou um pouco do sotaque carioca? Meio que anulou o sotaque, né? Meio que anulou o sotaque. Fez uma fusão. Fez uma fusão. E aí foi quando eu comecei a me interessar pelo mundo da música e, consequentemente, eu conheci outros DJs na época e pessoas que já estavam no rádio, faziam apresentações em alguns programas de rádio da época, o Sócio Fordense da Rádio Cidade, que era um grande sucesso. Sócio Fordense, da emissora, muito, muito legal, eu lembro daquela época. E aí tinha a Rádio Cidade de Campos Goytacazes e alguns dos DJs que eu conhecia na época, eles faziam apresentações desses programas. E foi aí que eu comecei a presenciar o mundo do rádio e foi apaixonante, né? Foi paixão à primeira vista. Mas olha só, nessa época você teve contato com a parte de eletrônica em relação a mixagens, músicas, etc. Mas aí, até aí tudo bem, mas só que daí até você locutar, você ser locutor, tem uma certa distância. Como é que chegou essa ponte aí? Como é que fez esse link aí? Tem uma certa distância, porque eu comecei a trabalhar como DJ, né? Lá em Campos Goytacazes, depois eu voltei para Natal, eu acho que eu tinha na faixa de 16, 17 anos, foi quando eu conheci o DJ François, que na época... François! Ele tinha a Mega FM, né? Lembro. Época, que era a única Radio Dance. Radio Dance. E aí eu comecei a fazer algumas participações. Lembra do nosso... Ele está presente, Tim Kawasaki, né? Tim Kawasaki. Tem uma galera boa dessa época, né? Uhum. Ainda tão nativa, né? Com certeza, a galera tá nativa. O François, inclusive, está em Boston. Boston! United States. United States. E aí foi quem praticamente abriu as portas para mim aqui no mercado de Natal. Peraí, mas é o primeiro teste. Ele disse o quê? Ô Cassiano, vamos fale alguma coisa. Como é que foi esse contato com o microfone? Na verdade, quando eu vim para cá, eu trouxe os meus discos, né? Da época que eu trabalhava como DJ. No Rio. E aí ele tinha um programa, eu não lembro bem o nome do programa, mas ele me chamou para fazer uma participação, né? Uhum. E aí, a partir dessa participação, ele ouvindo a minha voz, poxa, tem uma voz bacana, eu podia fazer um programa aqui na rádio. Sua voz já era assim? Eu acho que sempre foi, né? E aí ele, poxa, você podia fazer uma participação aqui na rádio e tal, poxa, bacana. E aí eu comecei a dar os meus primeiros passos ali na Mega FM, né? Uhum. E a partir daí foi quando realmente a coisa começou a engrenar. Aí foi surgindo uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta, foi se familiarizando. E estamos aí no mercado até hoje, né?
Já são quantos anos? Cara, eu não sei dizer ao certo quantos anos são, mas eu acho que... Umas 2 décadas, deve 3? fazer mais ou menos uns 20 anos ou mais que eu estou no rádio, né? Eu comecei pela Mega FM, passei pela 98 FM de Natal, depois... 98, que antigamente era da programação da Antena 1, né? Era bem séria, bem clássica. Depois Mas ela quando eu entrei na 98 ela já estava no já estava popular. Uhum. E aí depois eu vim para 95, da 95 eu fui para Clube FM, e da Clube eu retornei para 95 FM, estou aqui até 95 hoje, né? não lhe largou. Opa, não podemos deixar ele embora. Pois é, estamos por aqui até hoje. Vamos, a segunda pergunta é a seguinte: a primeira vez no ar, você lembra como foi, o que falou, se houve nervosismo ou se você agiu naturalmente? Já você agora sem teste com o brother lá, já você no ar, numa emissora de rádio. Qual foi a emissora que você abriu o microfone já no ar oficialmente? Bom, a primeira emissora, na verdade, foi a Mega FM aqui em Natal. Mega FM. Qual era o programa? Qual era o gênero? Era um programa voltado para a música eletrônica. Eu tocava muita música pop da época, né? Sim. Quer dizer, não só a música eletrônica como rock e tal. Era uma mistura que a gente fazia. Qual era o horário? Era à noite? Se não me engano, à tarde. Eu acho que era à tarde. Faz muito tempo. Voltando no tempo, né? Turno do tempo aqui. A idade já não ajuda muito. Teve nervosismo, não? Teve, sempre teve. Porque você abre aquele microfone aqui, brother, mas todo mundo tá lhe ouvindo, você não imagina, né? Pois é. Quando você tá no estúdio sozinho, talvez você não tenha tanta ideia da dimensão. Mas quando você pensa que tem milhares de pessoas ali te ouvindo, aí dá uma pane. Já dá uma pane, bate meio. E qualquer falazinha repercute, né? Pois é. Qualquer coisinha que você falar, dependendo de quem tá ouvindo, pode interpretar de uma forma diferente, enfim. E realmente bateu um nervosismo nesse dia. Eu lembro que eu suava muito. Mas depois eu fui me acostumando e tomando gosto pela coisa e passou a ser uma coisa normal, né? Beleza. Terceira pergunta é a seguinte, brother. O primeiro texto publicitário e o primeiro cachê, algo extra do seu salário como locutor já, né? Como foi essa situação? Ou seja, você lembra qual foi o texto e esse primeiro cachê extra, né? E como foi essa interpretação? Já você, né, para fazer publicidade. Eu não lembro qual foi o primeiro texto, mas eu sei que pela época deve ter sido alguma coisa relacionada à festa, né? Eu acho que a maioria dos locutores, pelo menos os que trabalham no rádio, eles começam trabalhando a questão de textos festivos, né? Para atrações musicais. Eu lembro que na época foi alguma coisa do tipo, assim, alguma vaquejada que teve na época. Vaquejada? Mas é o oposto, né, da sua linha, né? Pois é. E na época foi... Porra, brother, fazer um comercial de uma vaquejada? Você veio de tal área, né? O cachê foi uns R$30 na época, uns 20. Não, era reais, eu acho que era outra moeda, não? Cruzeiro, cruzado. Eu não lembro. Porque faz tempo, né? Isso é uma coisa desse aí. Na época tinha o RV, né? Unidade Unidade Real de Valor. Nossa senhora, eu tô velho. Estamos, né? Mas foi mais ou menos isso. Eu acho que foi um texto voltado para uma vaquejada. Pra uma vaquejada. Beleza.